Boa noite, irmãos. O irmão Genailson, ele veio me oferecer álcool em gel. Eu disse que estava tão quente, fiquei com medo de pegar fogo na mão. Eu disse, meu irmão, eu vou ficar só com água e sabão. Mas nós louvamos o Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo em meio ao calor. Nós queremos adorar o nosso grande Deus. Ele é mais importante do que a nossa comodidade, não é verdade? Nós encontramos muitos irmãos em Cristo espalhados por regiões do mundo muito difíceis e nós temos um ambiente excelente para adorar o nosso grande Deus e nós louvamos o Senhor por isso. Meus amados, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre igreja e nada melhor do que abrirmos a Santa Escritura, e especialmente na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 20. Nós temos três grandes temas: igreja, família e missão. E hoje começaremos pensando um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 22. Nós temos basicamente três perguntas para responder. Não trabalharemos o texto exaustivamente, até por causa do nosso tempo, mas queremos responder basicamente três perguntas que nós vamos fazer para o texto. O que é a igreja? Qual o benefício da igreja? E como fazer para ser igreja? E através de uma bela lembrança, eu chamo de a lembrança inesquecível, o apóstolo Paulo vai responder essas três perguntas e nos orientar sobre o valor da igreja, de estar na igreja, o benefício de estar na igreja e, sobretudo, o que é ser igreja. Vamos fazer a leitura de pé, por favor. Eu queria convidar a amada igreja a ficar de pé para nós fazermos essa leitura no capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, nós te louvamos pela noite, te louvamos pelo ajuntamento do teu corpo, Senhor, tua santa igreja. Te louvamos por ser o nosso Salvador, Deus misericordioso, bondoso, cheio de graça e extremamente amoroso. Muito obrigado, meu Pai.
Pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, nos dê entendimento na tua palavra. Ilumina as nossas mentes, Senhor, para que a Escritura Sagrada ela seja viva em nossos corações e que nós, meu Deus, eh, transmitamos, coloquemos para fora, que a prática ela seja visível em nossa vida daquilo que nós temos estudado da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, meus amados irmãos. Meus amados, nesse trecho da Escritura Sagrada em Efésios, o apóstolo Paulo vem nos trazer uma lembrança inesquecível e vem nos ensinar que a igreja é o lugar mais seguro deste mundo. Eu, como disse para vocês, quero responder 3 perguntas hoje à noite convosco. As perguntas são: o que é a igreja? Qual o benefício de estar na igreja? E, consequentemente, ao descobrirmos o que é e quais os benefícios, nós queremos responder a pergunta maior: como fazer parte da igreja? E como eu falei anteriormente, não tem como, nesse momento, nós exaustivamente explorarmos todos os detalhes do texto, mas buscaremos essas 3 respostas no texto, não de modo sequencial nos versículos a versículos, mas buscando, sobretudo, responder essas 3 perguntas. Antes de tudo, irmãos, eu quero lembrar para vocês que o autor dessa epístola é Paulo. O apóstolo Paulo escreve esta carta, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão, da prisão domiciliar em Roma. Ele escreve para a igreja em Éfeso, a fim de instruí-los a como viver para Deus. A carta aos Efésios, ela tem 2 partes. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo ele nos ensina como somos salvos. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo ele fala sobre a vida prática, como viver como um salvo, como viver como alguém que foi eleito antes da fundação do mundo, como viver como alguém que foi predestinado, como viver como alguém que foi redimido, alguém que possui o Santo Espírito, como é viver como igreja. Então, dos capítulos 4 a 6, o apóstolo Paulo ele vai explicar como é a vida da igreja. Então, os amados já sabem que nós estamos na primeira parte da epístola dele aos Efésios, onde ele vai explicar como alguém é salvo. E aqui, ele vai nos explicar o que é a igreja. Ele vai nos ensinar, nos instruir sobre o que é a igreja. E eu defini da seguinte maneira, à luz desses textos que nós temos aqui. E vou explicando os versículos para vocês. A igreja, meus amados irmãos, é uma união pacífica. Isso é muito importante se lembrar. Uma união pacífica de judeus e gentios no corpo de Cristo, para os tornar concidadãos dos santos, família de Deus e santuário para a habitação do Senhor. Isso é igreja à luz de Efésios, capítulo de número 2. Lembrem-se, irmãos, que o apóstolo Paulo está escrevendo para gentios. Ele está escrevendo para nós também. Nós não somos judeus. E aqui o apóstolo Paulo vai explicar um mistério que no passado não fora revelado, mas que agora, na época de Paulo, até aqui, nessa presente época, nessa presente administração do plano de Deus, ele nos revela a igreja. Os gentios são co-herdeiros, membros do corpo de Cristo. É basicamente isso que o apóstolo Paulo quer explicar e começa fazendo isso com esses versículos. No versículo de número 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne. A palavra gentil, ela tem vários significados no Novo Testamento. Ela significa basicamente alguém que não é judeu. Mas ela também pode figurar uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus. O incrédulo.
gentil poderia ser conhecido também como incrédulo. É assim que o Senhor Jesus Cristo usa a palavra gentil em Mateus capítulo 18, quando um irmão ele não quer ouvir a repreensão de um, dois da própria igreja, não quer se arrepender dos seus pecados. Jesus Cristo disse: considere-o como gentil e publicano, o nosso incrédulo. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os gentios, aqueles que não são judeus, vocês que são gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus. Notem que inicialmente nesse parágrafo, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre os judeus e entre os gentios. Os gentios eram aqueles que não possuíam as promessas da aliança. Eram aqueles que não eram circuncidados. A circuncisão no Antigo Testamento era a marca da aliança abraâmica e definia o relacionamento com Deus na antiga aliança. E Paulo está lembrando isso. Vocês antes, gentios na carne, incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. E no verso 2 ele diz: naquele tempo estáveis sem Cristo. Então, notem inicialmente, irmãos, no verso 11, que o apóstolo Paulo está escrevendo para os gentios. Daqui a pouco eu vou falar para vocês as qualificações deles e o contraste que ele estabelece entre os gentios sem Cristo e com Cristo. Mas nos versos de número 15, o apóstolo Paulo explica basicamente o que é igreja. Você pode colocar os seus olhos no versículo 15 e ler comigo assim, que explicando que Jesus fez a nossa paz, é a nossa paz, no verso 14, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, mentalizem, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Como eu defini para vocês, a igreja é a união de judeus e gentios no corpo de Cristo, para ser o santuário de Deus, família de Deus e concidadãos dos santos. Então, o apóstolo Paulo, ele está argumentando para a igreja de Efésios o que é igreja e explicando o mistério que no passado estava oculto, mas que agora, na época de Paulo, foi revelado. Então, a igreja, lembrem-se disso, é a união de judeus e gentios no mesmo corpo, o corpo de Cristo. Se vocês voltarem algumas páginas, na verdade apenas uma, o capítulo 1, nos versos de número 19 a 22, o apóstolo Paulo explica que a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Verso de número 19 a 22. Capítulo 1, verso de número 19 a 22 diz: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele mesmo em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. O que é a igreja? Olhem o verso 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, notem, isso no Novo Testamento é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a união de judeus e gentios em um único corpo.
para ser o santuário de Deus, família de Deus e co-cidadãos dos santos. Então, isso é a igreja no Novo Testamento. Mas eu queria apontar para vocês também quais são os benefícios da igreja. A igreja, meus amados irmãos, ela não somente é o lugar mais seguro deste mundo. E a partir de agora nós perceberemos por que ela é o lugar mais seguro deste mundo. A igreja, como vocês já aprenderam, é o corpo de Cristo, a união de judeus e gentios em um novo homem, em uma nova maneira de Deus se relacionar com as pessoas aqui na terra. Mas qual o benefício de estar na igreja? O que eu ganho estando na igreja? Irmãos, eu queria dizer para vocês que estar na igreja, ser igreja, muda a nossa identidade. Eu queria mostrar para vocês o contraste que o apóstolo Paulo faz nos versos 11 e 13, de 11 a 13, sobre a nossa identidade. Vamos ler, por favor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, o que era um gentio? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, olha só, olha o que Paulo está dizendo. Meus amados, vocês que são gentios, no passado, antes da conversão de vocês, antes de vocês se arrependerem dos seus pecados, antes de vocês crerem no Senhor Jesus Cristo, vocês eram gentios por não ser judeus, então racialmente um gentio, mas espiritualmente um gentio por não ter Jesus Cristo. Olha as qualificações negativas, aqui nós podemos chamar isso de qualificações, mas observem as características negativas de alguém que não é igreja, de alguém que é gentio, de alguém que é incrédulo, de alguém que não possui Deus em sua vida. Paulo diz o seguinte, irmãos, no verso 12, naquele tempo, quando vocês eram gentios na carne, não conheciam Cristo, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Observe essas 5 características que o apóstolo Paulo fala sobre os gentios. Quem são os gentios? As pessoas que não possuem um relacionamento com Deus. A figura do incrédulo é alguém que não tem Cristo. É alguém que é separado da comunidade de Israel. É alguém estranho às alianças da promessa. É alguém sem esperança. E no original a palavra é um ateu, sem Deus. Isso significa não possui o conhecimento de Deus e nem qualquer relacionamento com Deus. Essa figura, irmãos, é de alguém que não é igreja. Pessoa que não é igreja é alguém sem Cristo. É alguém estranho às promessas da aliança divina. É alguém estranho ao povo de Deus. É alguém sem esperança e sem Deus nesse mundo. Isso corrige o pensamento de muitas pessoas hoje em dia, né? Que todo mundo é de Deus, que todo mundo nasceu porque de Deus, eu sou de Deus desde que eu nasci, eu me criei e tenho minha religião e eu sou uma pessoa de Deus. Se todas as pessoas do mundo, ao nascerem, são de Deus, por que o apóstolo Paulo chama os gentios, irmãos, de pessoas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças, sem esperança, sem Deus no mundo? Essa é a figura do incrédulo. É a figura de alguém que não desfruta dos benefícios de ser igreja. É a figura do incrédulo. Nós comumente costumamos olhar para os nossos colegas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, sem essa visão. Nós precisamos orientar nossa visão para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo ainda. São pessoas que precisam da mensagem do Evangelho, porque elas não possuem Deus, elas não têm esperança. Por que o incrédulo, ele vive apenas a vida terrena com
todas as suas forças? Por que eles morrem de medo da morte? Por que o incrédulo, com todas as suas forças, ele quer desfrutar de todos os prazeres aqui da terra e teme a morte? Porque a esperança deles é apenas desse mundo. Como estava caminhando com minha esposa hoje à tarde, ali perto da casa pastoral, e ela falando de alguém que tinha medo de ir morar na terra dos pés juntos, de morar no cemitério, de morrer. E rapidamente veio a lembrança: o incrédulo, ele vive com todas as suas forças aqui. É aqui que eu tenho que aproveitar minha vida. É aqui que eu tenho que saciar meus prazeres, é aqui que eu tenho que viver. Porque depois que morrer acaba tudo, eu não sei o que acontece. É alguém sem esperança. Porque não tem Deus, não tem Cristo. É estranho às alianças da promessa. Mas, olha o que diz no verso de número 13. Versículo de número 13. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, notem, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo fala da transformação que aconteceu na vida dessas pessoas. Elas receberam, irmãos, uma ação graciosa, um sacrifício expiatório e uma paz e unidade do corpo de Cristo. Foram santificadas em Cristo Jesus e se tornaram uma família celeste, também com a presença do Espírito Santo. E a partir do verso 13 nós encontramos todas essas características. Paulo diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo removeu os seus pecados e aproximou essas pessoas de Deus. Elas receberam paz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Notem como alguém que é aproximado pelo sangue de Cristo é aproximado para viver em unidade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Os que estavam longe, os gentios, os que estavam perto, os judeus. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Então notem, aqueles que eram estranhos às alianças, que eram separados da comunidade de Israel, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, agora essas pessoas, por causa de Jesus Cristo, não são mais estrangeiras e peregrinas, mas são concidadãos dos santos, são pessoas iguais àquelas que são santas, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É um edifício, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então notem, a pessoa que não é igreja, alguém que não faz parte da igreja, é alguém estranho às alianças da promessa. Isso significa dizer estranho a um relacionamento com Deus. É alguém que não tem Cristo, é alguém sem esperança, sem Deus. Mas, ao passo que essas pessoas são aproximadas pelo sangue de Cristo, essas pessoas se tornam família de Deus, concidadão dos santos, se torna edifício para a morada e para a habitação de Deus. Essas pessoas são salvas, perdoadas de seus pecados. Notem que no versículo de número 13, irmãos, o texto diz
Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Note que a ação não parte do homem para Deus, como se ele quisesse mudar sua situação. Até porque no parágrafo anterior, o apóstolo Paulo já argumentou que o homem é morto em seus pecados e incapaz de querer Deus por conta própria, a menos que uma ação soberana da graça, da misericórdia do Senhor haja em seu coração, ele não conseguirá mudar a sua situação. Por isso que Paulo diz que nós somos aproximados. Nós não nos aproximamos de Deus, mas fomos aproximados. Isso significa que ser igreja é ser fruto da ação graciosa do Senhor. E em Cristo, o texto diz mais adiante, que é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, através de sua cruz. No verso 16 é dito que por intermédio da cruz, nós recebemos, além de uma ação graciosa, um sacrifício, irmãos, expiatório, porque quando Jesus morre na cruz, ele remove os nossos pecados, para que, purificado destes, possamos nos tornar igreja. Igreja é o corpo de Cristo, a união de judeus e gentios em unidade, em uma nova maneira de Deus se relacionar com o homem, a igreja. O novo homem foi reconciliado. A igreja é formada por pessoas pecadoras, mas que são fruto da ação graciosa de Deus, que as faz de gentios incrédulos a crentes em Cristo, de pessoas estranhas a não peregrinas, que faz de pessoas sem Cristo, sem Deus e sem esperança, a concidadãos dos santos, família de Deus e edifício para a habitação de Deus. Uma pessoa que entende o seu estado de pecado, uma pessoa que entende que está sem Cristo nesse mundo, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca depositou sua fé em Jesus Cristo, anda nesse mundo pensando que se ele não aproveitar cada prazer, se ele não aproveitar essa vida, ao morrer ele vai se perder. Uma pessoa que se esforça para viver apenas essa vida presente, é essa figura do incrédulo. Mas quando ela entende que o sacrifício de Jesus Cristo pode mudar a sua situação, ao se arrepender dos seus pecados, ao depositar sua fé no Senhor Jesus Cristo, ela se torna a igreja. E agora, ela é o santuário de Deus. E agora ela faz parte da família de Deus. Ela é concidadão dos santos. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é quem nos aproxima disto. E nós partimos então para a terceira resposta de nossa terceira pergunta. O que é a igreja? Quais os benefícios da igreja? E, sobretudo, como fazer para ser da igreja? Notem algumas expressões nesse parágrafo. No versículo de número 13, é dito, mas agora em Cristo Jesus. No versículo de número 13 diz ainda, de número 16, por intermédio da cruz. E no versículo 15, dizendo que ele aboliu na sua carne. Falando de Jesus Cristo, como eu me torno igreja? Eu me torno igreja em Cristo Jesus, quando ele, na sua carne, por intermédio da cruz, uma referência, irmãos, à sua morte, através da morte de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, eu consigo me tornar igreja, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso caminho. É o Senhor Jesus Cristo quem nos aproxima de Deus. Ele é a nossa paz. Ele quem constrói esse relacionamento pacífico não só com Deus, mas com judeus e gentios em um mesmo corpo. É por meio do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que nos tornamos igreja. É aproximando-se da cruz, é sendo aproximado do que ele fez na cruz do Calvário,
que nos tornamos igreja, porque apenas através da cruz os nossos pecados são removidos, os nossos pecados são expiados, e assim podemos nos tornar igreja. Eu não posso me tornar a igreja chegando até vocês e ficar apenas frequentando cultos. Eu acho que eu sou da Igreja Batista da Fé porque já faz um mês que eu estou frequentando os cultos. Eu fiz amizade com os irmãos da Igreja Batista da Fé e tenho convivido com eles, então eu acho que já faço parte da igreja. A menos que você seja aproximado pela cruz de Cristo, a menos que você entenda que não é a sua justiça própria, a sua vida de obras de justiça, mas a cruz de Cristo, a morte dele, quem nos salva. A menos que você entenda isso, você não conseguirá se tornar igreja. A salvação, irmãos, o perdão dos nossos pecados, o se tornar igreja, não depende de nada que nós façamos, mas apenas daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Notem mais uma vez, se vocês perceberam isso, no versículo 15. O apóstolo Paulo diz que Jesus aboliu na sua carne é uma referência à morte dele, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na Pronto, agora deu certo. Obrigado, José. Então é dito que o Senhor Jesus Cristo, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Irmãos, quando Jesus morre na cruz, ele não somente é o sacrifício perfeito, cumpriu toda a lei para ser o sacrifício perfeito, mas ali ele satisfaz plenamente a justiça de Deus. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo quem perdoa os nossos pecados. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que nos torna igreja. E não o cumprimento de obediências, de ordens, de mandamentos. Nós somos igreja por causa do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E não pelo que nós fazemos. E não por nossa justiça própria. Você não é igreja simplesmente porque vai a um ajuntamento de culto, ou porque lê sua Bíblia, ou porque faz orações. Muitas pessoas pensam que são salvas pelas coisas que elas fazem na igreja. Eu sou salvo, eu faço parte da igreja porque eu leio minha Bíblia todos os dias, porque eu tenho minhas orações todos os dias, porque eu cumpro os mandamentos do Senhor todos os dias. Não são essas coisas, irmãos, que definem a nossa salvação. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É o que Ele fez na cruz do Calvário. É por intermédio da cruz que nos tornamos igreja, e não por obedecer a mandamentos. Pastor, então por que a gente precisa ler Bíblia, vir para a igreja, orar, cumprir os mandamentos das Sagradas Escrituras? Nunca será para ser salvos. Mas fazemos isso para ser gratos ao que o Senhor Jesus fez na cruz pelos nossos pecados, nos perdoando, morrendo, entregando sua própria vida por nós. Eu não abro minha Bíblia todos os dias para garantir minha salvação. Eu abro minha Bíblia todos os dias para demonstrar gratidão. Eu não dobro meus joelhos todos os dias para cumprir um mandamento que garante parte da minha salvação, porque Jesus fez a sua parte. Mas eu dobro meus joelhos todos os dias para ser grato pelo que Ele fez na cruz. Eu sou igreja, eu vivo igreja, eu obedeço às Escrituras Sagradas, não para ratificar a minha salvação. Nós fazemos isso para agradecer o nosso Senhor, que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. É por meio do Senhor Jesus Cristo que nos tornamos igreja. Se você confiar na sua justiça própria, você jamais se tornará igreja. Se você confiar naquilo que você faz, você não conseguirá nunca, jamais ser igreja. A gente tem uma ilustração muito bela disso em João capítulo 3. Que a nossa salvação, o ser igreja,
não depende do que nós fazemos, mas da cruz de Jesus Cristo, de sua morte e da sua ressurreição. Em João capítulo 3, o apóstolo nos fala que em certa noite um homem vai ao encontro de Jesus Cristo. Como é o nome dele? Nicodemos. E ele chega diante do Senhor rasgando elogios para Jesus Cristo. O que ele diz? Mestre. Notem, ele chama Jesus de mestre. Ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Ele diz mais: mestre, sabemos que ninguém pode fazer essas coisas se não for da parte. Ele reconhece que Jesus tem uma procedência divina. Jesus Cristo diz que aquele homem, melhor dizendo, João, diz que aquele homem era mestre também em Israel, um dos principais em Israel. Então notem, não era qualquer pessoa, era alguém que obedecia os mandamentos da antiga aliança, era um dos principais judeus daquela época, reconhece a autoridade de Jesus, reconhece a procedência divina do Senhor Jesus Cristo. Se de repente você conversasse com alguém hoje, que entendesse que Jesus é Senhor, que Ele é mestre, que vem da parte de Deus e que não podia fazer nada se não fosse pelo poder de Deus. Se você escutasse alguém dizer isso, você já chamaria essa pessoa de crente? Já chamaria essa pessoa de igreja? A gente ficaria tentado, né? Olha, ele chama Jesus de Senhor, de mestre. Ele diz que Jesus é Deus. Ele diz que Jesus não pode fazer nada se não for pelo poder de Deus. Mas o que é que Jesus Cristo diz? Se você não nascer de novo, você não entra no reino. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que o Senhor Jesus Cristo fez, que nos tornamos sua igreja. Mais algumas aplicações, irmãos, para refletirmos um pouquinho. Notem, no verso de número 22 e 23 do capítulo 1, ao definirmos o que é igreja, nós fomos lembrados, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então isso significa que ele é o cabeça. É ele quem manda. Ele é o Senhor. É a lembrança de que a igreja não é nossa. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem derramou o seu sangue para comprá-la. Notem também, nos versos 15 e 16 do capítulo 2, nós somos lembrados que a igreja foi formada para unir e não para separar. Quando Deus, ele criou a igreja, ele uniu judeus e gentios no mesmo corpo. Igreja não é para se viver separada, dividida, fragmentada, mas para viver em união. Notem ainda no verso 19 a 22 que a igreja torna pecadores em pessoas santificadas, concidadãos dos santos, família de Deus, casa de Deus. Mas essas pessoas ainda são pecadoras. A igreja é como um grande hospital espiritual, que toma pessoas em seu lamaçal de pecados, em sua situação deplorável de pecado, e os transforma. E os transforma em santos, família de Deus e casa de Deus. Nunca se esqueçam, irmãos, que a igreja é formada por pecadores transformados pela graça de Deus, mas que ainda são pecadores. Nós comumente esquecemos isso, porque nós temos a tendência de nos relacionarmos com as pessoas como se elas não fossem falhar conosco, especialmente dentro da igreja. Como se as pessoas fossem fazer tudo de modo perfeito dentro da igreja e não fossem falhar. Como é que o irmão fulano de tal fez isso? Como ele foi capaz de fazer aquilo? Embora nós sejamos concidadãos dos santos, santificados em Cristo Jesus, família de Deus, santuário de Deus, ainda somos pecadores. Não se esqueça disso. Nós falhamos, nós pecamos, nós decepcionamos as pessoas. O único que não nos decepciona é Jesus Cristo. Lembre-se, igreja formada por pecadores transformados pela graça de Deus.
A igreja é o corpo de Cristo. A união, não é a fragmentação, a divisão, mas a união de judeus e gentios. A lembrança de que precisamos ser unidos para ser concidadão dos santos, família de Deus, santuário de Deus. Pessoas que no passado não possuíam relacionamento com Deus, por serem estranhos às alianças da promessa, por serem pessoas sem Deus e sem esperança no mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo é quem aproxima essas pessoas e as concede um redentor que remove os seus pecados, aponta um caminho para aqueles que são desgovernados e os santifica, tornando ou concedendo-lhe todos esses benefícios que eu vos mencionei para vocês. E a única forma, irmãos, de nos tornarmos igreja é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É em Cristo Jesus, foi na sua carne, foi por intermédio da cruz que essas pessoas foram aproximadas, que um pecador, ele é aproximado para se tornar igreja de Deus. Meus amados, nós louvamos o Senhor, porque a descrição que Paulo faz aqui em Efésios capítulo 2 é a minha e a sua. Porque Paulo poderia muito bem dizer tudo isso que ele falou aqui para nós. No passado, vocês eram gentios. Vocês eram estranhos às alianças de Deus. Vocês eram separados da comunidade de Israel. Nós não tínhamos Deus, não tínhamos esperança no mundo. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa de sua morte, nós somos aproximados e nos tornamos concidadãos dos santos. Se alegre nisso. A sua morada é celestial. Nos tornamos família de Deus. Somos seus filhos. E somos o edifício que habita nada mais, nada menos do que o Santo Espírito da promessa, o penhor da nossa herança, que garante e ratifica que um dia, quando o Senhor voltar, Ele resgatará a sua amada igreja. Que Deus nos abençoe, fortificando a nossa fé com essas verdades, do que significa ser igreja. Amém?